Olá, uma ótima tarde para você. Contagem regressiva para quê? Para o Planeta Atlântida. Sexta e sábado está em um dos maiores festivais de música da América Latina, reunindo aí vários planetários. E, meu Deus, né? Mães e pais aí, às vezes, ansiosos com a primeira ida ao Planeta Atlântida. Tudo tranquilo, tem toda uma organização atrás desse grande evento. E esse é o assunto aqui do nosso Falando de hoje, porque a gente vai reunir mães e filhas, um toque assim, né, emocional. Vamos ver como é que funciona essa questão psicológica. E conosco nós vamos ter um auxílio também para dar esse suporte. E deixa eu apresentar primeiramente aqui, ó, nesse primeiro momento, a Ive Luna, que é musicista, junto com a Iaci, mãe e filha, juntinhas, para conversar a respeito dessa experiência, né, como planetário, num dos maiores eventos aqui da América Latina. E conosco também, vai acompanhar o programa todo, a Ana Cláudia de Souza. A Ana Cláudia é psicóloga e, segundo ela, olha, e como ela tem experiências, né, nessa questão de ouvir pais e filhos, nessa troca de informações de gerações e a preocupação com esse crescimento, né. Além disso, hoje é quarta-feira, falando de cirurgia plástica com o Dr. Fabrício Ferreira. É o nosso programa que já está no ar, eu conto contigo. Vamos juntos? Bacana, né? E você, vai ao Planeta Atlântida? Sua mãe deixou? Como é que funciona isso? A gente vai saber a partir de agora. Gente, boa tarde. Boa tarde. A Ive, a Ana e também a Iaci. Todas aqui. A Ana já foi ao Planeta, Ana? Já fui, faz tempo, mas já fui. Então tem experiência para contar pra gente também. Foi acompanhando ou foi assim? Não, daí eu já tinha idade para ir sozinha. Para ir sozinha, perfeito. Ô Ive, como é que começou essa questão da Iaci? Mãe, eu quero ir no Planeta. Mãe, eu quero ir no Planeta. Quanto tempo levou para convencer? Para ela te convencer? Porque logo que começou a acontecer o Planeta Atlântida, eles começam a esperar a idade, né, chegar aos 14... para poderem ir. Eu não me lembro exatamente quanto tempo. Faz quanto tempo que você foi a primeira edição, a sua primeira edição, Iaci? Desde quando eu tenho 14 anos, faz 3 anos. Você está com 17, vai fazer 18 em março. E quando começou a chegar perto dos 14, assim, porque a idade mínima é 14, acompanhada, que a gente vai explicar direitinho como é que funciona isso. Tu ficou com essa contagem regressiva? Uhum. Mas aí, tu fez 14 em março, por exemplo. Uhum. Com 13 anos você não podia entrar. Não entrei. Aí você esperou o ano que vem, o ano seguinte. Foi que eu sou a mais nova, assim, dos meus amigos sempre fui a mais nova. Sei. Aí eles já tinham 14, já podiam ir, e daí não foram, esperaram pra ir comigo no outro ano ainda. A gente esperou um ano. Olha, vamos usar a nossa análise. Ana, legal os amigos esperarem, né? Eu acho isso muito bacana. Acho que é cumplicidade, não é? É uma coisa legal. Nada também que eles não pudessem fazer e depois contar pra ela e no ano seguinte já irem, né, todos juntos com mais experiência. Mas foi uma opção também, para dividir, né? E assim, devem ser amigos próximos, né? Foi, que daí foi eu, essa minha amiga, a minha mãe e a mãe dela. Não, essa questão da Ive, a Ive, gente, quem não conhece, vocês conhecem o Cravo da Terra, a Ive, vocalista, né, do Cravo da Terra, compositora, multi-instrumentista, aquelas, né, pronto, né, Ive tem isso também. Como é que é você se integrar a um festival de música diferente? Na verdade, assim, até tinha o Jorge Benjor, que é alguém que eu gosto de ver. E tem coisas que a gente até... Vamos lá, tipo, era Ivete Sangalo, que dá pra, né, chegar... O azar, pra mim, total, foi que eu tava com uma sinusite, tava com febre, e chovia, sabe? E ela na maior empolgação. E elas numa empolgação total, e a minha amiga, porque daí, pra assim, éramos eu e a Iaci, e a Karina, que é uma amiga minha, e a filha da Iaci, que é a Rosa, que são amigas desde que nasceram, né? Eu e a Karina moramos juntas, alguns anos. Então, tipo, as mães também se acompanharem. Então, pra gente poder dar uma relaxada, tomar uma cerveja, não ficar uma de mãe ali solitária. Só que foi uma péssima companhia pra Karina, né? Porque eu tava com febre, não tava mãe, nem né? Pra uma mãe da amiga. cervejinha, pra mãe da amiga. E com elas aí, para elas não ficarem naquele mico de ficar mamãe o tempo todo, a gente marcava de 15 em 15, de 20 em 20 minutos, não sei aonde, né?
Ou aí depois a gente viu que isso não funcionava, porque tinha que sair no meio do show e aquela muvuca. Sei. Então a gente começou a liberar assim, então acabou tal cantor, vamos pra cá. Porque a vontade delas era de ficar lá no meio da galera. E aí tu né? não deixava, vocês não deixavam? Ah, não, aí depois elas enlouqueceram a gente, né? No começo a gente ia onde elas queriam ir, né? Porque já tinha essa coisa de... Porque foi uma condição, assim. Só Até quando a gente conversou na recepção, você falou assim, olha, não foi tanto convencimento, foi por condição, né? É isso? A conversa era, ela ia se eu fosse junto, né? Porque... Mas pra ver como que era. Porque a gente não conhece, não sabe como é, segurança, organização. Muita gente junta. Muita gente junta, o público, como é, e nada reagem. disso a gente sabe. Até essa questão da, né, Ana Cláudia, por exemplo, de estipular, a gente trabalha com limites, trabalha com, né, tem a preocupação de mãe, né? Até onde eu posso ir com meu filho, por Bom, exemplo? assim, numa situação como essa, assim, bem específica de festas, de grandes eventos como esse, que é o que tu tinhas me colocado, o que é importante ver, né? A pessoa tem que conhecer o lugar para onde está levando o filho. Tá. Né? Ou para onde o filho está indo, se não for acompanhado. Né? E ter conhecendo esse local, né? Ou já tendo algumas informações prévias, no caso do Planeta se sabe que tem segurança, que é uma área cercada, né? Então, tem acesso é controlado. O acesso é controlado, tem revista, então tem algumas coisas que já se sabe né? Não é um carnaval na Praça 15, vamos dizer assim, né? É uma situação com uma certa delimitação. Tem uma estrutura, né? Uma estrutura em que é possível que os pais acompanhem os filhos, se for necessário aí, dependendo da idade, porque tem que ver muito que idade tem esse adolescente, né? Um adolescente de 14 anos é diferente de um adolescente de 17 que vai com um de 20, por exemplo, né? Vendo essa situação, o pai, a mãe podem pensar em como articular a estada deles no mesmo ambiente com o filho. Até o que ele fez, perfeito. A única coisa que eu poderia dizer assim, é que é o que ela, na experiência, já constatou. Que não adianta marcar de 5 em 5 minutos. Tá. Né? O adolescente vai ficar lá apressado, ansioso por encontrar o pai, aí não aproveita nem o show, nem consegue realizar o encontro. Então, na verdade, tem que se ambientar, marcar um ponto de encontro, né? Ir lá no próprio Planeta, por serem vários ambientes, né? Dá para ficar tomando lá com os amigos uma cervejinha, numa praça de alimentação e marcar, né? De 1 em 1 hora, de 1h30, 1h30. Mas como é que vocês conseguiam até se encontrar? Porque o celular é muito barulho, não tem como atender. Vocês já combinavam antes? Isso, a gente tinha um estande, sei lá, ou uma barraquinha da Calzone, sei lá, então acabou o show de fulano, todo mundo aqui, né? Então eles se encontravam e tal, então a gente vai ficando tranquilo, elas comem, tomam uma água e tal, né? E qual era a tua maior preocupação mesmo, assim, Ive, nessa questão do aglomerado de pessoas? É que ela se machucasse? Eu acho que a preocupação era o público, né? Não saber que público era esse. Então, se era um bocado de gente maluca, se eram muito mais velhos, né? Enfim, a segurança, a estrutura, né? Mas foi muito bacana. Inclusive, nos outros anos, ela foi sozinha. Foi sozinha. Olha só, a gente tá com imagens no ponto já? Esse planeta das pessoas, está no ponto? Não, a gente vai colocar daqui a pouquinho. É um FQzinho pra gente ver, porque assim, é um emaranhado de pessoas, né? Esse... olha lá, você tava, olha o pontinho, olha esse acidental lá. Né? Como é que você via aí, assim, as pessoas ao teu lado, assim? Não parecia que era tanta gente. Tem lugar para respirar, assim? Eu e a minha amiga, a gente é baixinha, assim, então a gente não enxergava nada praticamente. Ia junto com o público, assim, sabe, vendo... Mas a gente sente a alegria, né? É contagiante, isso. Tu pula junto, parece que todo mundo pula junto. Não tem, assim, um espaço, assim, parece que tu pula, perde o teu lugar no chão. Eles acabam e fica no ar. Tu fica no ar já. Olha só, mas olha que imagem bonita, gente. Bacana. O Ana Cláudia, isso tudo, até a preocupação, é uma vibe, né? É uma energia. Não tem como a gente tirar isso dos jovens, né? É isso, pessoas, essa que é a questão. Jovens, e todos somos jovens. Uma coisa importante é assim,
o adolescente vai querer participar. E o que é importante? Que para ele a participação num evento como esse, com os cuidados, com o monitoramento, com o compartilhamento aí com o pai, né, acompanhando, os pais acompanhando, né, dando aí segurança até para o jovem ir, Sim. mas fazerem isso de forma tranquila, que ir seja uma curtição, tanto para o adolescente quanto para o pai, tanto em levar ou em permitir que o filho vá como algo satisfatório, não como uma coisa horrível que o adolescente vai fazer contra a vontade, porque daí vai estragar para o pai e vai estragar para o filho. É porque, assim, às vezes é a primeira vez que é um evento que a pessoa vai sozinha, né? Que o filho vai sozinha. Não sei se foi o caso da Ivy. Foi assim, ela já tinha ido a algum show sozinha? Não, Já. não, sozinha antes dos 14? Sim, eu fui no show do Akon. Antes dos 14? Olha, Mas- tem na televisão. Mas aí foi com alguém mais velho, acompanhando, Fui. assim. Tinha, Sozinho, tinha o assim? tio da amiga, não é? Não, mãe, eu namorava com o Ah, ela Ah, tinha é? namorado. Mãe, você não tá entendendo, mãe. Eu tô falando. Sim, que daí meu pai teve que ir até lá, era quando a Pachá ainda era o Divino, faz bastante tempo. E meu pai teve que ir até lá, passar a responsabilidade pro meu namorado, que ele era de maior, e daí eu Sei. tive que ficar lá. É porque tem essa questão da responsabilidade, né? Ai, meu Deus, a responsabilidade. Tem mães que se cobram, não falo mães, mas é pais, né? Que se cobram em relação ao filho. Puxa, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha, ficam se cobrando. Sim, mas assim. antes, né, essa preocupação ocorre, né, faz parte aí do ser pai, do ser mãe, mas o modo de evitar essa preocupação exacerbada é fazer, vamos dizer, um preventivo disso, fazer um Set list, né, não só musical, uma né? antecipação disso, não necessariamente acompanhando ao evento, ou dependendo, porque o pai conhece o filho que tem, né, ou conhece a turma do filho, ou conhece o amigo mais velho que vai acompanhar o filho, ou o pai do amigo que vai levar o grupo. Então, não necessariamente o pai tem que ir a todo o evento, né, levar o filho de 14 anos, mas conhecendo a turma, conhecendo o adulto que vai acompanhar, já vai aí mais munido de segurança de para onde o filho está indo. Né? Isso tira a responsabilidade de quando acontecer alguma coisa, vai depender do quê? Depender de como esse jovem vai para esse ambiente. O pai tem que conhecer o filho. Quem é meu filho? É um jovem, um adolescente que não tem trânsito social, é a primeira festa dele, ou ele já está habituado a conviver em espaços com público. Né? Tudo isso muda. Em algumas situações, se é o primeiro evento social em que o jovem participa de um volume maior, se faz necessária a presença do pai. Não, ele já está acostumado, já tem uma turma em que tem amigos mais velhos, maiores de idade, conheço os amigos, sei como eles são, sei como se comportam. Então, também tem essa possibilidade, né? Tem que analisar, avaliar aí quem é o filho, quais são as condições do filho, qual é o aprendizado do filho para aquele tipo de situação, para saber até qual é a estratégia. A estratégia é ir até o show e esperar num determinado... Porque não precisa... O constrangimento vem do quê? Está lá grudado com a mãe no meio do show e toda a galera, né, todos os jovens da mesma idade sozinhos. Né? Mas para que precisa acontecer isso se o pai pode estar no mesmo ambiente, né, marcar um ponto de encontro, combinar pelo celular, por mensagem, porque hoje em dia é fundamental. O filho vai ficar seguro porque ele está lá, sabe que se acontecer alguma coisa, se precisar de alguma coisa, ele sabe onde o pai e a mãe estão. Podem telefonar, podem buscar pelo pai e pela mãe. Não dá pra ouvir, né? Mas tudo bem, tenta pelo menos telefonar. diz, né? Mas marcou antes, combinou antes. Tem uma situação que uma colega relatou, ela levou um grupo de jovens de adolescentes para o planeta dela. Chegou lá no planeta dela e disse, pronto, então agora a gente vai se encontrar. Quando ela falou isso, eles já tinham todos ido embora. Debandaram. Quer dizer, ela não articulou as coisas de modo que eles soubessem que estariam acompanhados. Estamos aqui na van, nós vamos parar e vamos conversar e organizar antes de vocês E assumirem, até antes, cada um deles Claro. já ter essa conversa prévia, esse acompanhamento prévio dos pais, em que, vai ser assim, vamos funcionar assim. Ó, caderninho, mais uma dica, vai conversando no carro já, não deixa para conversar no local mesmo quando chegar, que senão eles não vão ouvir, não vão parar. Vou fazer o seguinte, uma pausa.
pausa aqui e a gente já volta conversando sobre essa questão, né? Eu fui no planeta com os meus pais. Não é mico não, tá? É bem bacana. Ainda mais se for a primeira vez, né? É rapidinho, uma pausa, a gente já volta. Pois é, o nosso bate-papo aqui, você pode interagir conosco através do nosso e-mail, através do telefone. Você já levou a sua filha, o seu filho ao Planeta Atlântida? Como é que foi agora nessa questão? Vou perguntar para a Iaci. A mãe, quando vocês chegavam lá, né, depois do determinado artista, qual era o comentário? Como é que foi? Foi bom? Deu tudo certo? Tá bem? Eu falei assim, tá tudo bem. Ah, então tá, daqui Tá. 20 minutos, 15 minutos a gente se encontra aqui de novo, nos intervalos das bandas, assim. A gente ia pra E-Planet, a gente ia pra Tenda da Vivo, e daí se encontrava um pouco antes do show começar, do próximo, e daí se encontrava depois no final, era sempre assim. E assim, e o que tu achou? Eu achei bem tranquilo, assim. Assim, Não, dessas condições. por mim, se ela quisesse de novo, ela ia, não tinha problema nenhum, porque pra mim não foi vergonhoso, não passei vergonha, foi bem tranquilo. É, assim. porque já pensou, né, essa questão de pagar mico, né, Ive? Tu já ouviu essa expressão, assim, tanto dela quanto da Yara, alguma coisa assim, né? Ah, sim. Que a Ive tem uma filha de 12 anos também, 12, né? é. Isso. Uhum. Sim, mas a gente mais ou menos tenta fazer com que deixe todo mundo à vontade, né? Tanto a gente quanto elas, assim. É, não era aquela coisa, me dá a mão, fica comigo. Ai, mas assim. também, né? Não precisava, sabe? Ai, precisa? Não precisa não. Não, justamente isso, né, é diferente. O compartilhamento, o monitoramento da situação, né, de engessar o filho, de colocar o filho numa situação de vigilância. E isso é extremamente prejudicial. Né? Aí sim fica constrangedor diante do social, quanto gera insegurança no próprio adolescente, porque aí ele não se experimenta e não vai aprendendo a conviver em espaços sociais, sabendo dos seus limites, das suas possibilidades. Quer dizer, ele está acompanhado, o pai e a mãe, ao mesmo tempo que estão lá, estão fazendo monitoramento, estão identificando que tipo de pessoas que participam do evento, estão vendo o que rola, se é um ambiente adequado ou não para o filho. Mas, né, isso pode ser feito a uma distância que não faça com que o filho... Interfira naquela zona que não de torne segurança. aquilo uma vigilância que vai colocar, né, mais do que provocar até o constrangimento social, vai colocar o adolescente em insegurança das suas possibilidades. Quer dizer, nem para ficar aqui, né, nessa situação, nessas circunstâncias eu tenho condições. Quer dizer, tira... ao contrário do que os pais podem pensar, ao invés de dar segurança, aquilo ali de ficar de mãozinha do lado, vai trazer o constrangimento e a insegurança. Agora, essa questão da insegurança por parte da mãe, né, Ive? Tipo assim, poxa vida, ela tá exposta, né, bonita, uma moça. Tem aquela preocupação de mãe, assim, puxa, né, minha menina? Pois é. Então, eu acho que a gente vai aos poucos entendendo o que elas têm possibilidade e não de lidar, né? A gente consegue ir percebendo, né, dentro de casa, no dia a dia, a gente vai percebendo que eles já começam a sacar o que não, o que acham que estão sacando, o que juram por Deus que já entenderam e não entenderam nada. Então, assim... A gente vai dando a corda, na verdade, que eles mesmos vão mostrando poder, né? Eles acham que já estão sabendo que não é. Eu acho que a gente vai ficando atenta. É claro que às vezes eles acreditam que podem e aí rola... Porque eu posso e você tem muita segurança de dizer não pode, mas aí é tranquilo, né? De dizer assim, não pode. Ah, eu posso, mãe? Não pode. Literalmente não pode. Tu te lembra de alguma situação assim? Eu lembro que uma foi bem estressante, assim, que foi ela quis o namorado, esse mesmo namorado, tem um pai em Porto Alegre. Certo. E ela quis ir para Porto Alegre com o namorado e ficar na casa do pai. E tinha, sei lá, 16... Tá com 17 agora? Não, 15 anos. Tinha 15 por aí, 15, perto dos 16. Eu não conheço esse pai. Eu nunca vi, eu não vou largar a minha filha para Porto Alegre, para casa de uma pessoa que eu nunca vi. E é muito tranquilo, é um não definitivo. Tranquilo. Então ela pode se estrubuchar, pode se virar do avesso, pode não sei o que lá,
que vai continuar sendo não. Então esse não, e foi o que aconteceu, né? Foi um baixo assim, uma fera. Bate porta. Mas você continua resoluto, assim, né? Não e Uma pronto. postura... Agora, o não tua. difícil é aquele que a gente tem dúvida, né? Às vezes a gente também tem dúvida, obviamente. Tu te né? reporta um pouco, assim, a tua adolescência? Tu te lembra, poxa, minha mãe, meu pai agiam assim comigo? Tem essa volta no tempo? Ai, Pra mas era agir, tão né? diferente, né? Porque a gente aqui na cidade era tudo muito... Estava falando com a Yassi, a gente andava a pé, então não tem essa de quem que leva, quem que busca, o amigo que bebe vai dirigir. Então, para a gente não correr o risco de voltar com o amigo que bebe, a gente sai buscando na madrugada, fazendo esquema com outros pais, até eles mesmos começarem a dirigir. Né, essa coisa. Então, era um grupo, porque não tem essa internet que é meu amigo porque está no meu Orkut, no meu Facebook. É meu amigo quando é meu amigo. E aí a gente tem um grupo, e aquele grupo sai andando junto, porque só anda pela rua à noite em grupo. Sim. E aí os meus amigos vão na minha casa, os meus amigos vão na casa de... Então os pais conhecem os grupos, a gente anda a pé, por onde a gente pode, então a pé a gente não podia ir muito longe, né? Então era uma outra coisa, né? Aqui na Trindade, que eu morava no Pantanal, então eu lembro tinha o Yellows, que era uma casinha pequena, e o Anaí, o Fangrifo, era o universo, né? Então os pais tinham outra relação com a gente, na verdade a gente era muito mais solto. Não, é verdade. Os tempos, né, Ana? Acho que essa é uma questão assim. Hoje é importante a violência. É uma situação né, real, efetiva e que é diferente de tempos passados, né? Então, hoje em dia, por uma questão, não é só né, num show como esse. Os pais precisam estar atentos, de tudo. precisam estar monitorando. Na verdade, a família precisa saber uns dos outros em vários momentos da vida, não só numa situação dessa. Quer dizer, a família tem que estar, o marido com a esposa, o pai com o filho com o pai, sabendo mais ou menos que horas o pai chega do trabalho, sabendo mais ou menos qual é o ônibus que o filho pega para voltar para casa, qual é a hora que sai do colégio, qual é a hora que entra, que atividade extracurricular que tem. Por quê? Por uma questão de segurança, não por uma questão de vigilância. Né? Por uma questão de segurança, por uma questão de acompanhamento até, de dar segurança ao adolescente, por uma questão da própria realidade aí da violência. É importante que as pessoas estejam se comunicando. Conectadas de uma forma saudável. De uma forma saudável, compartilhando o cotidiano, porque isso, inclusive, é o que faz uma personalidade se constituir adequadamente. Né? Ter um sociológico familiar, como a gente chama tecnicamente, em que as pessoas compartilhem as suas coisas, os seus momentos. E é dessa forma que o acompanhamento, que o monitoramento não fica constrangedor. É bem tranquilo. E assim, hoje, como é que tu te encontra, assim? Tu vai ao Planeta esse ano? Vou. Vai. E se lembra um pouquinho de como é que foi no começo? Já sabe que você é responsável por si, pelos teus atos, a tua postura? Sim, porque esse vai ser o 4º planeta que eu vou. Tá. E só fui em um com a minha mãe, então já sei direitinho como é que fazer, sabe? Já vou com um grupo de amigos, já... E tem umas dicas até para passar pra gente, porque você falou, olha, identidade, não precisa levar muita bolsa. Como é que você vai pro planeta? Tênis, short jeans e blusa, assim... E Bem eu não confortável. levo bolsa, não boto o celular no bolso, levo um saquinho com a minha identidade, porque precisa para mostrar que tem idade, com a identidade e com o dinheiro para te usar lá e bota esse saquinho dentro do bolso, porque se não passa uma pessoa, pega a tua bolsa e tu perde tudo. E às vezes não por maldade de passar e pegar a bolsa, mas por bater, esbarrar, naquele empurra, fica todo mundo lá aglomerado, né? É isso? É fácil levar no bolso. E a água, você se alimenta direitinho? Não, nada. Chega em casa, mãe, tem comida. Fome. Lá a gente, muita água, mas parar pra comer, assim, eu não paro muito, assim, só quando tá com muita fome, mas teve uma vez só de todos os planetas que eu comi mesmo, sabe?
Mas... A mãe recomenda, assim, come direitinho. Ah, a vez que eu fui, a gente comeu, né? Tem foi só naquela vez. Foi mamãe que alimenta. Oi, eu já vou me despedindo agora de vocês nesse bloco, 2 blocos, assim, de 12 minutinhos a gente fica conversando. E, assim, ó, uma orientação de mãe agora, né? Que foi essa visão agora daí, assim, mas uma orientação de mãe. As mães que estão liberando os filhos pela primeira vez. As mães que não vão, eu acho que é importante que digam, então, para quem vai, para os amigos que vão junto, que eles se cuidem mutuamente, né? Esse cuidado que a gente tem com os filhos, que um tenha com os outros, né? Porque então você sabe que seu amigo não apareceu, então de repente eles mesmos marquem pontos de encontro, ó, se alguém se perder, vamos se encontrar aqui, né? Ou tal hora, se alguém se perder em tal lugar. Ou aquela velha história, já que não dá para ouvir, manda uma mensagenzinha, porque a rede funciona, não ouve, mas está lá escritinho, né? Uma comunicação. E combinar antes essa comunicação, né, Ana Cláudia? E assim, uma coisa que a Ivy falou que é importante, né? Reportando a época dela. A gente tem que trazer isso para os tempos atuais. Quem são os amigos? Os amigos são aqueles que os pais conhecem. Né? Mesmo hoje em dia, tem todas as redes sociais, mas assim, com quem é que eu vou para uma situação como essa? Um amigo que o pai conhece, que conhece, né, o pai do amigo, né, que conhece, que faz esse revezamento que ele falou, né, de indeterminada... Vai buscar, leva, reveza nas atividades, porque esse tipo de acompanhamento é que vai dando segurança ali para o adolescente e que vai dando segurança para os pais de com quem os meus filhos estão. Bacana, depois os filhos crescem, vão se tornar pais, e aí assim vai fazer a mesma coisa. Pensa aqui, ó, history repeating, a história vai se repetindo. Quero agradecer esse bom planeta para ti. Obrigada. Aproveita bastante. Qual é o que tu quer curtir lá? São tantos, mas quem? Soja, Life is a Loop, Infect Motion. Nossa, entendeu, né? Tudo. Bacana. E obrigada pela tua participação aqui. Ana Cláudia continua com a gente, que tem mais mãe, mais filhos. Daqui a pouquinho também a presença do Féter aqui da Atlântida para dar um serviço pra gente de como é que vai acontecer o evento, programação e tudo direitinho. Uma pausa e a gente já volta.